Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos a esse encontro semanal com o grupo Aulas da Vida, que neste mês teve como tema os embaixadores de Cristo. Esta é uma transmissão da Rádio TV SEAC de Bauru e também das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, que acontecem todas as sextas-feiras, às 13h30. Hoje eu falo com vocês, dentro deste tema, o que é ser um embaixador de Cristo. Antes, vamos pedir as bênçãos do nosso Pai. Deus Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso amigo, instrutor de todas as horas. Estamos aqui nesse momento para falar do vosso Evangelho, da doutrina espírita, daquilo que nós devemos colocar em prática, Senhor, em nossa vida diária. E eu peço humildemente nesses instantes que possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes e a mim também que falo. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Meu nome é Amália e hoje eu falo a vocês sobre como ser um embaixador de Cristo. Mas o que é um embaixador? Um embaixador é um representante diplomático de um país para outro. Ele também pode ser um emissário, pode representar alguém ou algo. E se for mulher, aí nós chamamos de embaixadora. Dentro do nosso contexto hoje, nós vamos falar desses embaixadores do Cristo. Mas Cristo foi o principal embaixador de Deus aqui entre nós, porque ele trouxe as verdades divinas de nosso Pai. Ele representou e sempre representará nosso Pai maior. E suas leis infinitas de misericórdia, as leis de amor e as leis de justiça. Essa embaixada divina de Jesus começou bem antes que nós existíssemos. E com o passar dos milênios, esse planeta que nós vivemos foi habitado pelos homens, que careciam daí de maiores conhecimentos e posturas de vida, orientações. Eles eram carentes de tudo isso. Então, da espiritualidade, ele envia vários embaixadores à Terra para esparramar entre aquele povo a verdade de um Deus único. Esses embaixadores foram os missionários, profetas que Jesus enviou até nós. E dos principais podemos citar Abraão e Moisés. Bem, a sua vinda para este planeta também já estava prevista por esses profetas. E ele veio. E fez a sua missão, pregou a sua missão entre nós, mas ele, podemos dizer que ele não trabalhou sozinho. Aquele povo já preparado pelas leis mosaicas já tinham condições de receber novos ensinamentos de Jesus. Então ele foi em busca de homens, de mulheres que pudesse prepará-los para o início da propagação da sua boa nova. Boa nova esta, vivida, exemplificada, pregada por ele. Então nós podemos dizer que Jesus foi em busca de embaixadores já encarnados aqui na Terra para auxiliá-los em sua missão. E Jesus sempre lembrava eles de que eles eram muito amados diante do nosso Pai. Eram muito importantes essas pessoas que tinham aceito o seu convite e sempre as encorajava dizendo: vós sois deuses, vós sois o sal da terra,
vós sois a luz do mundo. E, aproximando-se os dias do seu martírio, da sua volta ao plano espiritual, Jesus reúne seus discípulos, seus apóstolos, todos aqueles que o seguiam, a fim de prepará-los para a sua partida e também para a nova jornada que ele lhes daria, como embaixadores seus, indo propagar a sua boa nova a todos os povos. E ele diz a esses escolhidos o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não fazia parte do seu curral de arrebanhar essas ovelhas, do seu rebanho. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Muitos séculos se passaram. Muitos embaixadores de Jesus vieram até nós. Ainda vêm e ainda virão muitos. Contudo, nós podemos perceber que muitas ovelhas ainda estão fora desse rebanho. Muitas mesmo. Por isso, ele convoca a todos os instantes discípulos sinceros e de boa vontade que possam ser seus colaboradores, estendendo a sua boa nova a todas as criaturas. E ele diz isso. No Evangelho de Marcos, ele diz isso, 16:15. Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo e a toda criatura. Mas se nós olharmos para os tempos atuais, veremos que ainda há muito trabalho por fazer. Até que essas leis divinas alcancem todos os cantos da terra, levará um bom tempo, porque o povo ainda são muito violentos, muito rebeldes e recusam esse chamado. E esse grande embaixador de Deus, né? Jesus foi embaixador de Deus. Ele faz um apelo a todos nós e diz: preste atenção, isso foi dito há quanto tempo atrás? Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor, olha o que ele pede a nós, rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. E não é verdade? Agora, vocês ouvindo tudo isso, talvez estejam se perguntando: o que é preciso para ser o embaixador de Cristo? Cristo não exige muito de nós, não. Preste atenção. Somos espíritos imortais. Vivemos várias vezes nesse mundo através da reencarnação. E há mais de 20 séculos que nós viemos tomando conhecimento dos evangelhos. Será que tudo que nós já aprendemos, essas verdades cristãs, estamos colocando em prática? Conosco mesmo ou com o nosso próximo? Nós já sabemos muito, pessoal. Nós já sabemos demais. Ainda vamos aprender muito. E o interessante é que tudo que nós queremos, nós vamos pedir a Jesus. Nós esperamos muito dele. E ele nos atende. Ele não se faz de rogado. Ele mesmo disse: batei e abrir-se-vos-á. Pedis e obtereis. Não foi isso que ele deixa esse conforto para todos nós? E por que nós, sabendo de tudo isso, será que também Jesus não espera um pouco mais de nós?
Com certeza, ele espera sim. O que ele espera? Que o pouco que nós já sabemos, nós possamos distribuir entre aqueles, veja bem, entre aqueles que estão em penúria espiritual e geralmente estão ali ao nosso redor, estão ali convivendo conosco. E esse embaixador de misericórdia que foi Jesus, nos ensina o quê? A não desprezar qualquer um de seus pequeninos. Quer dizer, não ficarmos indiferentes ante a necessidade espiritual, moral do outro. Nós devemos lembrar que Jesus jamais recusou atender um ser humano. E ele jamais desprezou qualquer uma dessas pessoas. Ele pregou para todo mundo. Ele dizia, os sãos não precisam de remédio, mas os doentes sim. E esses doentes eram de toda a classe social. Ele pregou aos piedosos, aqueles que acreditavam, que amavam a Deus, mas pregou também aos pecadores. Ele pregou aos pobres e os ricos, aos velhos e os jovens, às mulheres, às crianças, os doentes do corpo do corpo físico e os doentes da alma. Jesus atendeu a todos. E posso dizer que ele pregou até para os fariseus e os doutores da lei, que tanto o perseguiram. Ele não excluiu ninguém, mas ninguém mesmo. Allan Kardec, na questão 573 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos da codificação, aos espíritos superiores, qual é a missão do homem encarnado aqui na Terra. Ele queria saber o que a gente está fazendo aqui nessa Terra. Qual é a nossa missão? E eles respondem. É uma pergunta, é uma resposta um pouco longa, mas eu vou explicando. Eles respondem o seguinte: instruir os homens, ajudar o seu próximo, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Então, nós podemos perceber que só nesta frase, o que ele diz, o que eles dizem, relaciona-se do homem para o homem. O homem aqui na Terra pode ser ajudado pelo próprio homem. Assim que nós aprendemos, mas eles continuam. Mas as missões mais ou menos gerais e importantes, as missões são mais ou menos gerais ou importantes. Aqueles que cultivam a terra cumprem uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Então, diante do nosso Pai, o que trabalha a terra, aquele que governa um país, ou aquele que instrui, diante do nosso Pai tem o mesmo valor. São missões diferentes. São missões diferentes, mas está de acordo com cada um. Continuando, eles dizem: tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sob essa forma para o cumprimento dos objetivos da providência. Veja bem, nós estamos na Terra para evoluir. Ao mesmo tempo que nós ensinamos o outro, nós também aprendemos. E esse é o objetivo da providência divina. E para encerrar, eles dizem assim: cada um tem uma missão neste mundo. Porque cada um pode ser útil para alguma coisa. Todos nós, cada um,
de nós temos alguma coisa especial, muito boa para oferecer ao nosso próximo, ajudando naturalmente. Que beleza de resposta dá para nós entendermos que nós viemos a essa terra, sim, com grandes ou pequenas missões. Diante da sociedade, nós podemos dizer que o homem que trabalha honestamente, veja bem, torna-se portador de uma missão aqui na terra. Seja ele o patrão, seja ele o operário, ambos estão contribuindo para o bem-estar social das pessoas que convivem naquele meio. Suas atividades são abençoadas por Deus. O verdadeiro, vamos dizer assim, os verdadeiros embaixadores de Cristo, aqueles que ele convida, né? E aceita o chamado de Jesus, Jesus bota confiança, bota fé nessas criaturas para que eles possam desincumbir essas tarefas. Vamos pensar um pouquinho. Se nós já aceitamos os evangelhos de Jesus, creio eu que a maioria que me ouve já aceita o evangelho de Jesus. Nós queremos melhorar cada vez mais, não é assim? E torna-se muito justo que não deixemos no esquecimento aqueles que estão à nossa volta, aqueles que ainda estão em penúria espiritual, aqueles que ainda têm necessidade de muita ajuda, de muito esclarecimento. Mas o que Jesus nos pede? Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Basta que lhe ofertemos um pouquinho daquilo que nós já conhecemos. E isso não é difícil. Isso não se torna difícil. Às vezes, nós nos equivocamos achando que para servir a Jesus você tem que ter muita cultura, ser um santo homem, falar muito bonito. Não é bem assim. Por quê? Porque muitos estão equivocados no seu modo de servir. Nós conhecemos, vocês também, né? Vocês, pregadores, cuja palavra é comovente, é tocante. Seus discursos são bem elaborados, sim. Louvam a Deus e a Jesus com frases lindas, bonitas. Um vocabulário impecável. Arrancam lágrimas e admiração daqueles que os ouvem pelaquela beleza literária. Aí pensam, eu nunca vou chegar a ser um cristão, um embaixador de Jesus, como essa pessoa que fala. Mas, meus amigos, não é bem assim, não. Porque, infelizmente, certos pregadores não passam disso. Falar com brilho, cantar maravilhosamente, escrever coisas lindas. Sim, os verdadeiros embaixadores de Jesus fazem isso também, podem fazer isso. Louvar a Deus, louvar a Jesus, demonstrarem a sua fé. Não pode? Claro que pode. Mas com certeza, seus exemplos, seus atos concretos em favor daqueles menos favorecidos, daqueles que sofrem,
são cânticos divinos diante do nosso Pai maior. Assim como Jesus, ele sacrifica-se de uma certa maneira para levar a esses menos favorecidos o pão para o corpo espiritual, mas também o pão para o corpo físico. Aí leva uma consolação completa a essas criaturas. Vejam, talvez um desses pregadores nem tenha palavras bonitas, difíceis, mas as suas atitudes é que contam. Diz o antigo e velho ditado que todos devem conhecer, que eu aprendi desde muito criança, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Tiago, apóstolo de Jesus, quando escreve a sua primeira carta aos cristãos, ele diz o seguinte, um conselhinho àquele povo. Assim, diz ele, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Entenderam a mensagem de Jesus? É sair um pouco do seu comodismo e ver onde está o sofrimento e procurar saná-lo. E muitos podem estar até agora dizendo isso aí entre vocês. Eu gostaria de ser um embaixador de Cristo, sim, mas eu já fiz tanta coisa errada e ainda faço, que eu não me sinto digno de abraçar uma tarefa cristã. Hoje nós vamos desmistificar esse ponto de vista errado. Sim, errado. Por que o que eu digo errado? Porque Jesus escolheu seus embaixadores entre os pecadores, entre os humildes, entre aqueles que estavam arrependidos, que já sentiam no íntimo do seu coração desejo de novas mudanças. Jesus sabia e sabe da fragilidade de cada um de nós. E mesmo assim, ele não desiste e muito se alegra quando aceitamos o seu chamado. Isso eu tenho certeza. Eu vou citar alguns exemplos para vocês de pessoas frágeis, pecadoras, que ouviram o chamado de Jesus e se tornaram grandes embaixadores. Vejamos. Zaqueu, rico, cobrador de impostos, né? Cobrador de impostos, poderoso, diz que era muito sovina, mas quando ouve a palavra de Jesus, transforma-se num cidadão caridoso e benemérito. Procurem ler a vida de Zaqueu. Nicodemos era um fariseu culto, inteligente, vaidoso daquilo que sabia. No entanto, quando ele ouviu as verdades da boca de Jesus, ficou confuso e foi em busca de esclarecimento, tendo um diálogo produtivo com Jesus. E contam também os evangelhos que ele defendeu Jesus perante o Sinédrio, quando Jesus estava sendo acusado. Madalena, essa todos conhecem. Mulher linda, uma cortesã, rica, portadora de várias perturbações. Mas quando ouve a palavra do Mestre,
ela se queda diante daquela pureza e daquela misericórdia que Jesus externava de si. E ela transforma-se na fiel servidora de Jesus, cuidando dos doentes. Judas, esse também todo mundo conhece, Judas Iscariotes. Jesus sabia do lado obscuro da sua alma, mas Jesus o amava tanto e ama. Simão Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. E, no entanto, ele foi o arrimo do cristianismo. Tomé, apóstolo de Jesus, não acreditou na sobrevivência espiritual de Jesus quando ele se materializa entre os apóstolos. E Paulo, que não foi contemporâneo de Jesus, mas era um judeu, no entanto, ele foi um grande perseguidor dos cristãos também. Sim, aqueles que não professassem a lei judaica perante ele tinham que ser apedrejados. Mas, quando ele conhece a Jesus, na estrada de Damasco, ele se queda também diante daquela fortaleza, daquela pureza, daquele esplendor de Jesus. E se torna o maior embaixador de Jesus entre os povos estrangeiros. Agora eu pergunto a vocês, eu falei de algum anjo puro que Jesus convidou para ajudá-lo? Não. Poderia sim ter muitas pessoas já adiantadas, como tem, né? Evoluídas. Mas Jesus foi atrás destes. Se você agora está pensando de um modo diferente, eu posso. Eu acho que eu posso abraçar uma tarefa cristã, porque esse defeito que eu tenho, eu sei que se eu me esforçar, Jesus vai me ajudar a libertar dele, desse defeito. E se você decidir mesmo ser um embaixador de Cristo, vou te dar um lembrete. Qualquer templo religioso que você for trabalhar, ali haverá pessoas suplicando por socorro. Não se esqueçam disso. São almas aflitas, são doentes do corpo e do espírito. Mas lembre-se o que Jesus falava. O que Jesus falava? Os sãos não precisam de remédio, os doentes sim. Vai ser natural que você vai enfrentar todo tipo de situação que às vezes você nem imagina. Por exemplo, uns rogam a Deus um bom dinheiro para sanar suas pendências econômicas. Isso eu estou falando daqueles que frequentam um templo religioso. Outros pedem a saúde para o corpo físico. E há também aqueles que buscam viver um grande amor, sim. E há aqueles que sucumbem com a perda de um filho, com a perda de um ente querido. Mães aflitas que suplicam por filhos que se enveredaram pelas trilhas do vício e da criminalidade. E há também aqueles que buscam a paz para os seus lares.
São rogativas muito justas. Você vai dizer, sim, são muito justas. No entanto, essas pessoas esquecem de rogar ao Senhor da vida algumas virtudes que possam ajudá-las a compreender e mudar esses quadros negativos. Será que esses fiéis se lembraram? E é isso que você vai lembrá-los. Será que eles se lembraram de pedir alguma virtude ao Senhor? Será que eles se lembraram de pedir a paciência e a humildade, a tolerância e o perdão? Será que se lembraram de pedir a Jesus para abolir aquela mágoa do seu coração? Para afastar de si o ódio, a ira, a violência de que são ainda possuidores? Será que se lembraram de pedir a Jesus para lutar contra a tristeza e o desânimo? Será que se lembraram de pedir a Jesus para mudar aquilo que eles não podem mudar? E você, meu irmão, minha irmã, que decidir abraçar uma tarefa como embaixador de Jesus, vai ter que lembrá-los de tudo isso. Deus é misericordioso. Jesus jamais deixa de atender um pedido quando é para o nosso próprio bem e para o bem do outro, com certeza. Se desejamos ser verdadeiramente um embaixador do Cristo, devemos colocar em nossas prioridades alguns quesitos. Sim. O que seriam esses quesitos? Tolerância, compreensão, paciência, sim, gentileza, bom ânimo, muita, mas muita renúncia e, sobretudo, muito amor para atender aos filhos do nosso Pai, que buscam a solução para os males em que vivem. Vocês entenderam o que é ser um embaixador do Cristo? Você não precisa sair da sua tarefa diária, você não precisa deixar de cuidar da sua família, você não precisa deixar de trabalhar o seu salário, né? Porque em cada canto que você estiver, você pode ser um embaixador de Jesus, ensinando-lhes o Evangelho, o que Jesus deixou para todos nós: amor, justiça e caridade. Essas são atitudes necessárias para você que a partir de hoje decidir ser um embaixador de Jesus, seja dentro do seu lar, seja no seu trabalho, seja lá fora, seja na sociedade que você frequenta, seja no templo religioso que você se adequar. Usando desses quesitos que eu digo, com certeza sua tarefa jamais vai falhar. E com certeza Jesus e seus anjos de luz estarão sempre, sempre do seu lado e da sua família. Você buscou a Jesus. Eu diria até que não foi isso. Jesus buscou a você. Estará sempre do seu lado. Essas são atitudes corretas para que nós não falhemos naquilo que Jesus designou. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, diz o seguinte:
Olha que frase sábia. O embaixador do Cristo é o braço do Evangelho. Bem, meus amigos, minhas amigas queridas, por hoje é só. Eu espero que todos vocês tenham entendido um pouco dos evangelhos no dia de hoje. Tenham entendido um pouco do que Jesus espera de nós. Que sejamos seus embaixadores, seus seguidores. Primeiramente, usar dos seus ensinamentos conosco. E aí sim, ofertar esses conhecimentos a outras criaturas. Tenham todos uma boa semana, naturalmente com Jesus, e fiquem todos em sua paz.